Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei minha esperança. Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei minha esperança, pois só em ti minha alma achou descanso, pois só em ti eu pude respirar, pois só em ti minha alma achou descanso, pois só em ti eu pude respirar. E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei minha esperança. Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei minha esperança, pois só em ti minha alma achou descanso, pois só em ti eu pude respirar, pois só em ti minha alma achou descanso, pois só em ti eu pude respirar. E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. Boa noite, é com muita alegria que nós estamos começando mais um programa Direção Espiritual. Eu sempre acreditei muito que eu sou a pessoa certa, mas às vezes no lugar errado. É um movimento de conversão. É uma frase que eu me repito todo santo dia. Eu sou a pessoa certa, Deus não errou comigo.
Mas eu estou no lugar certo? E às vezes acontece. Posso muitas vezes estar no lugar errado, sendo a pessoa certa. Isso acontece muito no trabalho. Às vezes você é uma pessoa super competente para aquela função, não para a que você está atualmente. E quando você é a pessoa competente no lugar errado, a sua competência deixa de existir. Porque você não está exercendo a sua aptidão. Porque o ser humano não precisa ser bom em tudo que faz. Isso é uma ilusão. O Christian, boa noite, não está viajando hoje, é um excelente pianista. E se eu te colocasse para tocar bateria, Christian? Poderia até tocar alguma coisa, mas não seria não é? É pianista, é um grande músico, mas não tem as aptidões necessárias para tocar bateria, ou talvez até tenha, mas não desenvolveu. Porque às vezes a gente tem a aptidão, mas não desenvolveu. E às vezes estar numa função diferente pode até sim despertar novas aptidões. Não tem nenhum problema de vez em quando você experimentar, fazer coisas diferentes. É bom, o cérebro gosta de aprender. Aliás, os cientistas estão descobrindo que se você quiser evitar o Alzheimer, basta você ter uma alimentação saudável, retirando o açúcar, porque o açúcar provoca aquilo que os cientistas estão chamando, estão dizendo que o Alzheimer é o diabetes do cérebro. Excesso de açúcar pode sim acelerar o processo de quem tem tendência ao Alzheimer. Então os cientistas estão dizendo que se você vive aprendendo, você joga lá para fora o alemão. Não deixa o alemão entrar na sua vida. O Alzheimer fica fora numa mente criativa, que está sempre aprendendo. Então não é problema você experimentar novas aptidões e de repente até descobrir, nossa, não imaginei que eu pudesse me dar bem nesta função, e deu. Mas quando você percebe que você não está dando o que poderia dar, porque você está na função errada, por uma questão de honestidade com você, você precisa sair. Para você não morrer antes da hora, para você não adoecer, para você não se tornar uma pessoa difícil no trabalho, porque quando eu estou infeliz no que faço, eu também fico infeliz com quem eu faço. Infeliz no que faço, torno-me infeliz com quem eu faço. Então, eu sou a pessoa certa, mas às vezes na função errada, eu acabo me achando a pessoa errada. E tenho uma análise muito equivocada. Você não é a pessoa errada, Deus não errou com você. Mas às vezes nós, por uma comodidade, ou até mesmo por um condicionamento, vamos parar num lugar que não é nosso, para o qual não fomos feitos. Na vida de conversão é a mesma coisa, minha gente. Em muitos momentos da sua vida, é bem provável que você tenha identificado que você estava vivendo uma situação que não era para você. Por exemplo, um relacionamento abusivo. Toda vez que eu vejo alguém dentro de uma relação abusiva, eu tenho consciência de que aquilo não era para ser assim. Deus não nos criou para que nós nos tornássemos escravo de alguém. Escravo espiritualmente, escravo sexualmente, afetivamente. Não. Se eu estou dentro de um relacionamento abusivo, eu sou a pessoa certa no lugar errado. Eu preciso dar um passo na minha libertação. E eu sei que às vezes é difícil. Libertar-se de um relacionamento abusivo é muito difícil. Porque quando o relacionamento abusivo se estabelece, todos os condicionamentos já foram feitos. Porque é uma espécie de cativeiro, né?
Não sei se você já teve oportunidade de ler o meu livro Quem Me Roubou de Mim, que aliás está saindo numa edição totalmente reescrita. A primeira edição foi aqui na Canção Nova e agora ele está sendo relançado pela editora Record. E eu praticamente reescrevi o livro, eles mandaram para eu corrigir. Dá uma olhada se você quer mudar alguma coisa. Eu acho que o livro que tinha 180 páginas passou para 250. Foi bom, porque foi uma nova interpretação das novas formas de escravidões que o mundo gerou. O livro foi escrito em 2006, eu acho. Então já são muitos anos desde que eu o escrevi. O mundo gerou novos cativeiros, o diabo agiu. Hoje nós temos uma presença maligna entre nós, gerando cativeiros nas pessoas, para as pessoas. Relacionamentos abusivos é um deles. É muito diabólico viver dentro de uma relação abusiva. E como é que você identifica que é abusiva? Porque não há amor. O que há é a compreensão do outro como um objeto de satisfação. E isso muitas vezes está dentro de um casamento, dentro de uma relação de amizade, dentro de uma relação de trabalho. Quando eu percebo que eu sou um objeto de satisfação do outro, eu sou a pessoa certa no lugar errado, porque Deus não me fez para isso. Eu, como padre, o meu ministério é exercido com muito perigo, com muito risco, porque eu tenho a oportunidade de estar em muitos lugares, e eu sei que muitas vezes é importante estar lá, fazer o que eu faço, mas eu não posso esquecer quem eu sou, porque senão eu fico diluído, o outro acaba me usando. Não posso. Um sacerdote nunca pode ser usado por alguém, usado por uma instituição, usado por uma estrutura, por uma empresa, não. A única relação que me permite ser usado por alguém é aquela que eu tenho com Deus. Por Deus eu quero ser usado. Para Deus eu quero ser usado. Com Deus eu quero ser usado. Vocês já me ouviram falar que a teologia mora nas preposições para, por, com. Eu quero ser usado para Deus, por Deus e com Deus. Fora isso, minha gente, serei a pessoa certa no lugar errado. E eu confesso, eu não tenho, graças a Deus, eu tenho muitos defeitos, mas graças a Deus eu tenho muita facilidade de reconhecer os meus erros. E eu sei que eu já errei muito como padre, sendo a pessoa certa no lugar errado. E decidi que não quero mais isso para mim. Você precisa ter muita honestidade para reconhecer se o lugar que você está atualmente é o lugar que Deus preparou para você. Não há nada mais confortável do ponto de vista existencial do que você poder acordar e dizer: que bom, hoje eu sou a pessoa certa, indo para o lugar certo, com as pessoas certas, e vou voltar para a casa certa, com as pessoas certas. Pode ganhar menos, pode ter menos quantidade, viu? Que quando a gente fica exigente, o número de pessoas que participa da nossa vida diminui drasticamente. Não é nenhum problema você reduzir. Quantas pessoas fazem parte da sua intimidade? Diminua para você ver. Você vai ter mais qualidade. Quantidade não nos salva. A conversão que nós precisamos viver muitas vezes vai fazer o que Jesus manda. Se o teu braço te leva a pecar, corte-o. Se a tua perna te leva a pecar, corte-a. Mas ele não está falando do corpo físico. Mesmo que se ele estivesse falando do corpo físico, não sobraria nada de nós. Tudo nos leva ao pecar no corpo. Tudo em algum momento da sua vida levou você ao pecado. Não sobra nem a baga do olho.
Não é disso que ele está falando. Jesus está falando de realidades, situações, pessoas, circunstâncias que muitas vezes geram o pecado na nossa vida. Sim, a gente sabe disso. Por exemplo, se eu sou alcoólatra e quero me livrar do vício do álcool, eu preciso radicalmente cessar a convivência com as pessoas que me levam ao álcool. Você não vai conseguir parar de beber continuando tendo os amigos que bebem. Não se trata de desprezar aquelas pessoas, não, minha gente. Você não precisa desprezar alguém para retirá-la do seu convívio. Você pode fazer isso de forma cristã, de forma elegante, inclusive dizendo: olha nos olhos e fala: olha, eu preciso parar de beber. O álcool está destruindo a minha vida, está destruindo a minha família. E se eu continuar convivendo com você, saindo com você, eu não vou conseguir viver essa mudança, porque você me influencia. Agora, se você quiser parar junto comigo, aí nós dois vamos nos fortalecer. Aí é diferente. A gente precisa ter muita honestidade. Ou então, se você é um homem casado, você percebe que tem uma colega de trabalho que está atraindo de uma forma diferente. Você quer continuar fiel à sua esposa? Se você não for honesto com você, muito em breve você será a pessoa certa no lugar errado. Porque a traição, o que você estará vivendo, não fará bem a você. E não fará bem à pessoa também. Então, muitas vezes, a conversão, ela vai exigir de nós uma honestidade para a qual nós não estamos preparados. Não foi sem motivo que Santo Agostinho dizia que para eu reconhecer um pecado na minha vida, eu tenho que estar movido pela graça de Deus. A graça de Deus é fundamental para que eu tenha consciência do meu pecado. Sem a graça de Deus atuando na minha vida, eu vou achar que o pecado é normal, que trair é normal, que não ter a minha disciplina diária em afastar da minha vida o que me faz mal é normal. Agora, quando a graça de Deus atua em mim, eu vejo tudo com mais clareza, inclusive aquilo que eu preciso deixar e aquilo que eu preciso assumir. Porque o cérebro, ele funciona bem quando ele está ocupado. O vício é isso. É uma forma que você tem de dominar o seu cérebro com algo que é ruim. A vontade de fumar, a vontade de beber, a vontade de se drogar, a vontade de comer açúcar. A gente falava do açúcar. O açúcar é tão viciante quanto a cocaína. Há pessoas que sabem que estão morrendo por causa do açúcar e não conseguem retirá-lo da vida. Por quê? Porque é vício. Não é só uma decisão, eu vou parar de comer açúcar. Eu me lembro quando eu precisei parar, por uma questão de saúde, a luta que foi. A luta continua até hoje, porque eu continuo sem. São 5 anos de abstinência, são 5 anos sem o açúcar circulando no meu sangue. O açúcar, né, o industrializado, porque o açúcar do alimento não tem como. O arroz que eu como vira açúcar, a batata, o carboidrato de absorção simples vira açúcar rapidamente. Por isso que eu opto por carboidratos mais complexos, coloco uma salada dentro, coloco uma fibra para diminuir o volume de açúcar circulando no meu sangue. Porque senão eu continuo viciado, comendo batata, comendo macarrão. Então eu tenho consciência de que o açúcar na minha vida é um vício. Eu preciso ocupar a minha mente com novas informações para que eu me livre do vício. É racionalizando que a gente vence. Toda vez que você estiver atraído por uma mulher que você sabe que colocará em risco a sua fidelidade, a vida da sua família e dos seus filhos, racionalize. Eu quero esse inferno para mim?
Ou eu quero continuar sendo feliz lá no meu lar, no lugar que é meu, no lugar que eu construir para ser meu, no lugar onde as pessoas me esperam, no lugar que as pessoas são capazes de dar a vida por mim. É difícil. Ser a pessoa certa no lugar certo é um caminho de conversão diária. Diariamente eu preciso optar pelas realidades que vão me ajudar a estar no lugar certo e sabiamente poder dar continuidade a isso. É tão bom, minha gente. Não tem nada mais desconfortável do que a gente deitar a cabeça no travesseiro sabendo que nós fomos a pessoa certa no lugar certo. Hoje eu vivi como gostaria de viver. Hoje Deus teve todas as oportunidades de me conduzir. Em nenhum momento o diabo assumiu o controle da minha vida. Em nenhum momento o diabo assumiu o controle das minhas escolhas. É libertador você poder dizer: hoje quem me conduziu foi o Espírito Santo. Não falei mal de ninguém. Porque quando eu falo mal de alguém, eu sou a pessoa certa no formato errado. Um cristão não fala mal de outras pessoas. Um cristão não odeia. Pode até ter um ímpeto, viu, minha gente? Eu posso ter até o movimento do ódio dentro de mim, mas eu não deixo ele crescer. É o que dizia o sábio: eu não posso impedir que os passarinhos voem sobre a minha cabeça, mas eu posso impedir que eles façam ninho. O ódio é a mesma coisa. Eu não tenho como travar o movimento do ódio. Às vezes ele vem com toda a força, mas eu preciso escolher se eu quero colocar sangue no ódio ou se eu quero minimizá-lo. Porque sendo cristão, eu não posso orbitar no ódio. Sabe por quê? Onde o ódio está, Deus já fez as malas e foi embora. Deus é amor. Deus é amor. Eu não posso conciliar uma postura de ódio com o meu cristianismo. Não tem como ser os dois. Ou eu sou fofoqueiro, ou eu sou cristão. Os dois eu não posso ser. Então é muito bom quando no final do dia você percebe que o Espírito Santo conseguiu controlar todos os seus impulsos humanos e você foi a pessoa certa no lugar certo. Que o Espírito Santo continue nos iluminando, continue tendo acesso ao nosso coração e regando a terra do nosso coração para que nós sejamos sempre um território dócil à sua ação. Derrame sobre nós a bênção e a proteção do céu, do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a semana que vem, se Deus quiser. E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui